é importante desmistificar um argumento frequente e completamente sem sentido, a ideia de que o Madara teria se tornado um Otsutsuki. Vamos acabar de uma vez por todas com essa falácia. Bom, eu não sei de onde que tiraram essa informação, mas é essencial entender a diferença entre os Otsutsukis e os Jubi. Os Otsutsukis são uma raça alienígena verdadeira, com código genético próprio que segue uma hierarquia e missão específica. Plantar a árvore divina nos planetas, colher os frutos de chakra e evoluírem cada vez mais ao consumi-los repetidamente. Já o Jubi, o 10 Caudas, é uma outra raça alienígena que devora tudo que encontra pelo caminho, conforme explicado pelo Code, e que foram escravizados pelos Otsutsukis. E como se torna um Otsutsuki? Existem dois métodos conhecidos. Por meio do selo Karma, que é uma cópia genética comprimida de um Otsutsuki, e quando implantado, reescreve lentamente o corpo do hospedeiro, transformando-o gradualmente em um novo Otsutsuki, tanto em corpo quanto em alma. Ou então a segunda maneira, consumindo um fruto de chakra. Porém, existem alguns pontos que precisamos esclarecer aqui. O fruto de chakra é gerado pela Shinju após sugar toda a energia vital e genética de um planeta. Ao consumi-lo, o usuário tem o seu DNA modificado permanentemente. Como o fruto contém informações genéticas de todas as formas de vida que habitaram aquele planeta, incluindo os próprios Otsutsukis que viveram e morreram ali, como explicado pelo Ishiki, quem o consome pode receber o código genético necessário para se tornar um Otsutsuki. No caso do Code, se ele consumisse o fruto, também receberia a energia genética do Ishiki, tornando-se um Otsutsuki, como foi explicado pelo Ishiki. E não só dele na real, mas de todos os Otsutsukis que passaram pela Terra. E o Madara não passou por nenhum desses processos, ele não consumiu o fruto nem recebeu o Karma. Muitos tentam argumentar que o Madara teria absorvido a árvore divina e que isso seria equivalente a comer o fruto de chakra. Mas não é verdade, é só uma tentativa de tornar o Madara imune aos efeitos da habilidade da Eida, e por isso tentam empurrar esse argumento. Mas na verdade, o fruto de chakra é o verdadeiro catalisador da transformação genética definitiva. Quem devora o fruto passa por uma alteração completa do DNA de forma definitiva. Um exemplo disso é o Momoshiki, que transformou o Kinshiki num fruto, devorando e absorvendo toda a sua energia e informações genéticas, adquirindo até mesmo as suas habilidades como o Odashinagi e passando por uma transformação corporal significativa. Inclusive, essa alteração sofrida pelo Momoshiki é destacada com mais detalhes na light novel do filme. Agora, se isso acontece com um fruto que condensou um único ser, imagina o impacto de um fruto de chakra completo, que absorve toda a energia vital e genética de um planeta inteiro com vida abundante. Já o Madara não comeu esse fruto, inclusive o Amado é bem claro quando explica que o fruto de chakra só surge de forma completa uma vez que a árvore tenha sugado toda a vida no planeta, o matando no processo e dando origem ao fruto. O que não é o que aconteceu na Quarta Guerra Ninja, o planeta não morreu e nem as pessoas tiveram seus chakras completamente absorvidos, sendo impossível o fruto de chakra se tornar completo. O que o Madara fez foi simplesmente absorver a árvore divina, que naquele ponto era uma extensão da própria Kaguya. Ele não comeu o fruto de fato, mas isso o fez ficar muito mais poderoso, só que não causou mudança permanente no código genético dele. A Kaguya se fundiu com a árvore divina e isso criou o Jubi, ou seja, a Kaguya é o 10 Caudas. Quando o Madara absorveu a Shinju, juntando com o Jubi que possuía, ele está na prática absorvendo a Kaguya também. Isso ativa nele o Rinne Sharingan, que era o doujutsu dela, não por ele ser um Otsutsuki, mas porque ele estava agindo como recipiente do chakra e da essência que formava a própria Kaguya, a Shinju e o Jubi, como se fosse o Jinchuriki dela, por assim dizer. Por isso, Zetsu Negro consegue fazer a Kaguya renascer usando o corpo do próprio Madara e o chakra de todas as pessoas presas no Tsukuyomi infinito, e por isso a própria Shinju, a Kaguya, fez a cabeça do Madara para ele absorver, o induzindo a tomar essa decisão. No próprio quarto da Tabuki é dito que o Madara se apoderou do poder da árvore divina e do Jubi. E a prova final de tudo isso é que quando derrotado, o Madara perdeu tudo. Ele perdeu todos os seus poderes, assim como qualquer Jinchuriki que perde os seus poderes após a besta com cauda ser retirada. Madara perdeu seus poderes visuais, perdeu os poderes do Jubi e voltou ao seu estado humano original, morrendo sem deixar vestígios de poder divino ou genética alterada. Isso mostra que o seu poder era temporário e dependente da fusão com a Shinju Kaguya. É exatamente o mesmo que ocorre com qualquer Jinchuriki, eles têm acesso ao poder da besta enquanto ela está dentro deles, mas uma vez removida, tudo é perdido, diferente de pessoas que se tornam Otsutsuki genuínos com o seu DNA alterado, definitivamente como Boruto, que é um Otsutsuki e não tem como voltar atrás, tendo até as habilidades básicas do clã que não podem mais ser tiradas dele nunca mais, como a capacidade de voo, de portar de espaço-tempo e apagar a assinatura de chakra.
chakra. Então Madara nunca foi um Otsutsuki, não comeu o fruto de chakra e não teve a sua genética modificada permanentemente com o DNA Otsutsuki. Ele só era um Jinchuriki extremamente poderoso e que estava num estado que dependia de certas condições. Muitos defendem que o Madara seria imortal por conta de sua própria fala, mas isso não deve ser interpretado de forma literal. De fato, ele possuía uma regeneração extraordinária e provavelmente não morreria de causas naturais. No entanto, isso não o tornava invencível ou incapaz de ser derrotado e morto, tanto que ele foi derrotado e morto. O próprio Zetsu foi capaz de matá-lo, provando que a sua existência ainda estava sujeita a limitações e certas condições. E a maneira mais simples de neutralizá-lo sempre foi retirar o Jubi e a Shinjo de dentro dele, forçando-o a retornar à sua forma humana, que foi o que aconteceu com ele. Nem no mangá, nem nos databooks e tampouco em falas de personagens ou qualquer material oficial em toda a franquia existe qualquer afirmação ou menção de que o Madara seja um Otsutsuki. Isso é um fato inegável que não está sujeito a debate nenhum, só sendo sustentado pelas pessoas que querem que o Madara seja imune a qualquer poder que pode derrotá-lo. O que é dito é que ele se aproximou do nível da Kaguya, o que se refere claramente ao nível de poder que ele tinha adquirido, e não uma mudança de raça, essência ou genética de forma definitiva. Ele não se tornou um Otsutsuki legítimo, mas sim alguém que alcançou um patamar de força que poderia ser comparável ao dela em alguns aspectos, e com certeza também a dos outros Otsutsukis.